aéreas superiores é uma das principais causas de morte súbita no mundo. Como podemos evitar isso? Olá pessoal, eu sou Anne Graciele, enfermeira emergencista. Vamos agora iniciar a aula de obstrução das vias aéreas, o famoso OVAS. A obstrução das vias aéreas superiores, ele é uma emergência médica onde nós temos que atuar de forma rápida, pois uma vítima que está com um OVAS leve, com engasgo com obstrução parcial, pode tornar-se uma vítima com OVAS grave, uma obstrução total, e evoluir para uma parada cardiorrespiratória por hipóxia. Então, diante da identificação de uma vítima com obstrução das vias aéreas, nós devemos reconhecer que essa vítima realmente está obstruída e orientá-la a tossir no caso de um OVAS leve, de uma obstrução parcial. Então, quando você observar que a vítima está com engasgo, ela vai se apresentar agitada, ela tem uma sensação iminente de morte, porque ela está com obstrução, ela não está conseguindo respirar, o ar não está passando. Então, ela vai ficar pálida, cianótica, pode acontecer cianose de extremidade, e isso é muito rápido. Não dá tempo do serviço especializado chegar. Então, você tem que identificar, abordar e fazer algo em favor dessa vítima. Então, você aborda a vítima, certifica-se de que ela está engasgada no OVAS leve. Ela ainda fala e ainda tosse. Então, você vai estimular a tosse. Peça para ela tossir mais, tussa com mais força, já vai se preparando para a evolução ou para a eliminação do objeto, ou então para a evolução de um OVAS grave, que é a obstrução parcial, onde a vítima já vai apresentar-se afônica e sem tossir. E aí você vai fazer a manobra de Heimlich, que é a manobra de desobstrução das vias aéreas. Você vai localizar a região, eu vou demonstrar para vocês, na parte prática, como é que a gente faz essa manobra, mas é importante a gente saber qual é a finalidade dessa manobra. A gente vai abordar a vítima por trás, vai fazer uma base de apoio, porque essa vítima ela pode ficar inconsciente e ela pode cair. E você fazendo uma base, você tem como abarcar, segurar e proteger essa vítima, deitá-la ao chão, sem tornar a sua vítima clínica numa vítima de trauma. Até porque, lembrando que a vítima clínica, quando está em uma emergência, como um desmaio ou com uma parada, a gente tem que fazer a liberação da via aérea na manobra de chin lift, com a hiperextensão do pescoço, mas uma vítima de trauma, nós não podemos, de forma alguma, fazer essa manobra. Lembrar, é muito importante que a gente lembre e diferencie a abertura das vias aéreas de uma vítima de trauma e de uma vítima clínica, porque na vítima de trauma, nós vamos fazer a anteriorização da mandíbula, de uma forma que não comprometa a cervical, que não comprometa a coluna cervical. E uma vítima de um OVAS grave, quando ela perde a consciência, se você não apará-la, ela pode cair e tornar-se uma vítima de trauma. Aí vai ficar uma situação mais complicada ainda, porque você vai estar com a vítima em parada de trauma, que você vai ter que fazer outros protocolos. Então, retomando, nós vamos nos posicionar, fechar uma das mãos com o polegar para dentro, localizar na vítima o espaço entre a cicatriz umbilical e o processo tifoide, com a outra mão abarca por cima da primeira, faz uma força para dentro e para cima, como um J invertido. Essa manobra tem a função de empurrar as vísceras contra o diafragma e fazer com que o diafragma empurre o ar para expulsar o objeto que está fazendo a obstrução. Temos algumas situações especiais, como a obstrução no obeso, na gestante, na criança e no lactente, onde no obeso e na gestante nós vamos fazer a mesma manobra de Heimlich, só que na região torácica, na região do externo. No obeso, se você não tem como abarcá-lo, você vai deitá-lo e vai fazer a manobra de Heimlich invertida, pressionando o estômago para frente na tentativa de empurrar o objeto, isso com o obeso consciente. Na gestante a gente faz no externo, na criança é a mesma técnica do adulto, só que a gente vai ficar na altura da criança, a gente vai se abaixar para ficar na altura da criança e vai dosar essa força. E no lactente é uma técnica diferente. Diante de uma vítima com OVAS leve, ou seja, uma obstrução parcial, enquanto socorrista vamos nos identificar, constatar se realmente há um engasgo, há um OVAS e vamos estimular a tosse
da vítima, porque ela sozinha, com a própria força da tosse, ela pode conseguir desobstruir. E aí a vítima eliminou o objeto que estava obstruindo a via aérea, precisa ser abordada, avaliada os sinais vitais, um suporte básico, mas já conseguiu desobstruir. No OVASI grave, quando a vítima já está com o sinal universal de asfixia, já não tosse e já não fala, o socorrista deve identificar-se, falar que vai ajudá-lo, posicionar-se lateralmente e posteriormente, fazendo uma base de apoio com seu pé, porque essa vítima pode ficar inconsciente e ela não vai sofrer um trauma. Localiza a cicatriz umbilical, 2 centímetros acima, fecha a primeira mão, com a segunda mão abarca a primeira e vai fazer uma força para dentro e para cima. Esse movimento tem o objetivo de comprimir as vísceras contra o diafragma e fazer com que o objeto seja expelido. Caso a vítima não tenha conseguido expelir o objeto com a manobra de Heimlich, ela vai perder a consciência, vai ficar inconsciente, o socorrista já está posicionado com a base para poder colocar essa vítima no chão sem causar um trauma, protegendo a cervical. E o protocolo de vítima de OVASI inconsciente é abrir a via aérea com o objetivo de procurar o objeto, porque nesse movimento da queda ele pode ter se locomovido. Se o objeto estiver visível e alcançável, já retira, faz um gancho e retira. Se não, ele vai checar o pulso, porque a vítima ficou inconsciente, 5 a 10 segundos, não tem pulso, ele vai para a região do externo, na mesma região das compressões torácicas na RCP, e vai fazer 30 compressões. E 2 ventilações após as compressões. Lembrando sempre que antes de ventilar, tem que abrir a boca e procurar o objeto. Se ele estiver visível e alcançável, retira. Se não, ventila. Ventila a primeira vez, o ar pode não passar, você reposiciona a cabeça da vítima e ventila novamente e continua com as 30 compressões. Essas compressões têm 2 objetivos. Tem o objetivo de comprimir a bomba cardíaca para que o sangue circule e tem o objetivo de tentar empurrar o objeto com essa força no tórax, enquanto o suporte básico de vida chega. Esse é o procedimento do suporte, enquanto o suporte avançado de vida chega. Esse é o procedimento do suporte básico de vida. A essa altura, o suporte avançado de vida já está a caminho. Então, até o suporte avançado de vida chegar, o procedimento é esse. 30 compressões, 2 ventilações, lembrando de abrir a boca e procurar o objeto antes das ventilações. Na obstrução por corpo estranho, no lactente, lembrando que o lactente nós consideramos de 29 dias a 1 ano. A técnica é diferente da manobra de Heimlich. Primeiramente, o socorrista tem que se certificar que o bebê está realmente engasgado. Geralmente, quando um lactente chega para você com história de engasgo, a mãe ou o parente mais próximo chega contando que ele estava se alimentando, ou estava brincando, ou comendo com alguma balinha, brinquedinhos pequenos, ou até mesmo leite materno. Então, vem uma história junto com a criança. E aí você tem como constatar se realmente, de fato, esse bebê está engasgado. Ele deve estar com um chorinho fraco, apresentar uma cianose de extremidade ou até central, e ainda está se movimentando, ou seja, ele é um bebê consciente. Então, qual é a técnica que você vai utilizar nesse momento? Você vai fazer uma fúrcula, vai localizar na via aérea do bebê para que a boca fique aberta, localiza o bebê no seu braço, deixa o bebê apoiado no seu braço, com as pernas entre seus braços e seu corpo, apoia seu braço na sua perna, deixando a cabeça do lactente mais baixa que o corpo, porque a própria gravidade aqui já vai contribuir para que esse líquido ou esse objeto seja expelido, e vai aplicar 5 golpes entre as escápulas do bebê, com a região hipotenar. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou essa parte da técnica, pega na cabeça do bebê, gira para o outro braço, apoia na outra perna, deixando a cabeça novamente um pouco mais baixa que o corpo. Faz 5 compressões com os 2 dedos na região do externo, 1 centímetro abaixo da linha mamilar. 1, 2, 3, 4, 5.
abre a boca do bebê, procura o objeto. Se tiver visível e alcançável, retira. Se não, prossegue com a técnica. Passa para outro braço, apoia o seu braço na sua perna, deixando a cabeça do bebê mais baixa e aplica aí os 5 golpes. 4, 5. Gira novamente, apoia na outra perna, faz as 5 compressões, 2, 3, 4, 5, abre a boca do bebê e fica fazendo esse movimento. A gente não tem um limite de vezes. Vai fazer 15 vezes, 20 vezes, não. Vamos fazer até esse bebê desobstruir ou ficar inconsciente. Porque se ele não conseguir desobstruir, ele vai perder a consciência. Então, você vai identificar essa perda de consciência o bebê ele vai apresentar-se parado, sem movimentos, e você vai perceber que ele está inconsciente. Então, você vai checar o pulso desse bebê, lembrando que no lactente não checamos o pulso carotídeo, nós checamos o pulso braquial do lactente. Não apresentou pulso, você abre a boca do bebê, novamente não viu o objeto, então você vai colocar ele numa superfície rígida e vai fazer as compressões 1 centímetro abaixo da linha mamilar, na mesma região que fazemos as compressões na parada cardiorrespiratória. E vamos fazer 30 compressões com o mesmo objetivo do adulto, de impulsionar sangue para o resto do corpo enquanto esse bebê está parado, e com o objetivo também de empurrar o objeto com essa pressão na região torácica. Tudo isso enquanto chega o suporte avançado de vida. Faz 30 compressões, abre a via aérea, procura o objeto. Se o objeto não estiver visível, ventila, reposiciona a cabeça do bebê, ventila novamente e continua comprimindo. 30 para 2, até a chegada do suporte avançado de vida. Lembrando que a técnica com 2 socorristas, nós podemos fazer 15 compressões para 2 ventilações no lactente e na criança, tanto na parada cardiorrespiratória como no caso de uma obstrução das vias aéreas do lactente. Tendo 2 socorristas, nós faremos 15 compressões e 2 ventilações. 15 compressões e 2 ventilações até a chegada do suporte avançado de vida. Técnica de desobstrução das vias aéreas superiores no obeso consciente. O socorrista vai deitar o obeso no solo, vai se posicionar, posição de arqueiro, e vai fazer a manobra de Heimlich invertida, onde ele vai pressionar a região do estômago contra o diafragma, fazendo com que o objeto seja expelido. Se a vítima apresentar-se inconsciente, a manobra será modificada e será realizada a abertura das vias aéreas e compressões torácicas, com o objetivo de eliminar o objeto e com o objetivo de manter a circulação. Isso quando a vítima ficar inconsciente. Então, finalizando a parte das desobstruções em situações especiais, vamos agora demonstrar a técnica de desobstrução das vias aéreas em uma gestante. Nosso socorrista vai abordá-la, vai constatar que ela está com ováce grave, que ela já não consegue tossir nem falar, vai se posicionar, apoiar, fazer a base de apoio e vai fazer as compressões, só que no local diferente, no externo. Vai fazer as compressões da manobra de Heimlich no externo, comprimindo para trás e para cima com um J invertido, porque não pode fazer na região abdominal, quanto do volume uterino, e nesse sentido, como as vísceras estão mais elevadas também, a eficácia da técnica. Recapitulando, nós vimos agora a aula de ováce grave e leve, e são 2 situações diferentes. Vimos que existe a desobstrução, a técnica no adulto, na criança, no lactente, são 3 manobras. A do adulto e da criança são iguais, a diferença é que vamos dosar a força. No lactente é outra técnica diferente, e vimos também a diferença da técnica na gestante, onde a compressão é feita no externo, e no obeso. Levando-se em consideração que a manobra no obeso vai depender do índice de massa corporal dele. Se ele for um obeso que você tenha como abarcá-lo com as mãos, você pode aplicar a força no externo, assim como na gestante, já que você não tem como localizar exatamente o ponto acima da região do estômago. Mas se for um obeso que você não consiga abarcar com as mãos, aí sim você vai deitá-lo e fazer a manobra de Heimlich invertida.
Lembrando que essa manobra modificada na gestante é a partir do 3º trimestre. A conduta do suporte avançado de vida diante de uma vítima de ovácea grave, que já está em parada cardíaca, é fazer uma laringoscopia e usar a pinça de Maguio para retirar o objeto que está obstruindo a via aérea. Não tendo êxito com a laringoscopia, a equipe de suporte avançado de vida pode fazer uma punção para fazer uma ventilação transtraqueal, através da cricotireoidostomia e encaminhar rapidamente esse paciente para o hospital. Nosso curso tem como referência os protocolos nacionais e internacionais, como o protocolo 2015 da Sociedade Americana de Cardiologia, o protocolo 2016 do Ministério da Saúde, do suporte básico e avançado de vida, do SAMU, e o protocolo do PHTLS do ano 2017. Aqui é o professor Rômulo Bastos, estamos